Amém, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? As crianças podem ficar hoje aqui do culto, participando, mas no final nós vamos chamá-las aqui à frente para orar por vocês, tá bom? Você não vai embora sem receber a oração da igreja, todas as crianças. Muitos irmãos estão em viagem e é normal que isso aconteça, né, nesse período de Natal, né? Mas para o próximo domingo teremos atividades normais. Queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor que está registrada no Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, vamos ler a palavra, ver se alguém está com Bíblia aí perto de você, para que juntos possamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1. Antes de ler, vamos fazer uma oração, assentados mesmo. Senhor nosso Deus, nós iremos agora ler Tua palavra. Ó Deus, após louvar a Ti, Senhor, com esses cânticos tão bonitos, ó Deus, que falam do amor de Jesus, do amor de Deus. Ó Deus, apesar, Senhor, de tantas coisas que temos visto, Senhor, nós somos encorajados por este amor, Senhor. Ó Deus, e agora nós pedimos a Ti que o Senhor possa nos ajudar na mensagem, na transmissão desta palavra para os nossos ouvintes, para todos aqueles que estão presencial ou que estão online, que todos possam ser tocados pelo Senhor, Pai. No nome de Jesus nós oramos, amém. Diz assim o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos irmãos, Natal que está sendo hoje, embora tivemos as comemorações no domingo passado, mas hoje é o dia de Natal, e o Natal é justamente isto aqui, que está no versículo de número 14, que diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso aqui é a palavra de Deus, escrita por João. E João, quando escreve esse texto aqui, esses 14 versículos, João está escrevendo com dois objetivos. Na realidade era para combater duas heresias, e quando eu falo heresias, eu estou dizendo erros, né? Desvios teológicos que estavam tentando entrar na igreja no final do primeiro século. A primeira coisa que João está afirmando aqui é a divindade de Jesus. Pois muitos naquela época, quando Jesus dizia que era Deus, quando Jesus reivindicava a divindade, muitos não acreditavam. Na realidade, uma das razões que levou Jesus para o Calvário foi porque Jesus dizia ser igual a Deus. E ao mesmo tempo, João também aqui está dizendo, reivindicando, afirmando a humanidade de Jesus.
Então esses 14 versículos, nós encontramos aqui, por um lado, João mostrando que Cristo é divino, e por outro lado, João mostrando que Cristo, ele é humano. E a primeira coisa, eu vou mostrar ele como divino. O versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra verbo, meus irmãos, ela quer dizer palavra. Essa palavra verbo, ela vem da palavra logos, né? É um termo grego, e os irmãos sabem que no nosso português, nós temos muitas palavras que são oriundas de termo grego. Quando você vai numa escola e você fala bem assim: eu quero falar com o pedagogo, né? Você não sabe, mas você ali está usando uma palavra grega, porque pedagogos, pados, vem do grego. Quando você vai no médico e você fala bem assim: eu quero marcar uma consulta com um pneumatologista, pneuma, né? Você ali está usando uma palavra grega, porque a palavra pneuma vem de vento, vem de ar, né? E está relacionado a pulmão. Então, muitas palavras gregas nós falamos sem saber. E a palavra logos, irmãos, tem livraria que chama logos. É uma palavra muito abrangente. É uma palavra que tem muito recurso. Na realidade, aqui foi colocado um significado como sendo palavra verbo, mas logos é muito mais do que isso. Logos é o Evangelho, logos é Jesus. Quando ele fala bem assim, no princípio era o verbo, ele está dizendo muito mais do que a palavra. No princípio era o Cristo, e o Cristo estava com Deus, né? Então há uma abrangência muito maior, que extrapola talvez o significado do português. O que João está querendo mostrar aqui para mim e para você, porque esse versículo 1 do capítulo 1, ele nos leva, irmãos, lá para Gênesis 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1 está bem assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Então aqui João está mostrando o seguinte, que no princípio, lá no princípio, que princípio é esse? Gênesis 1:1, lá no princípio, Jesus estava no princípio. No princípio era o verbo, no princípio era Cristo, e o verbo, e este verbo, meus irmãos, esta palavra estava com Deus. Então, o que João está querendo dizer aqui para mim e para você? João está dizendo que Cristo, ele é o co-criador com o Pai. Ou seja, toda essa criação que nós podemos vislumbrar, ou que podemos contemplar aos nossos olhos, né? Ou que podemos encontrar aqui, desde a criação da terra, da criação do mar, dos animais, e especificamente do ser humano, né? Nós que estamos aqui feito à imagem e semelhança de Deus. Isto foi criado, o Pai e o Filho, ambos estavam juntos, né? O Filho é o co-criador com o Pai, mas lá na cruz do Calvário, o Pai também, ele era o corredentor com o Filho, meus irmãos. Então João está mostrando que o Cristo aqui, ele é divino. João está mostrando o seguinte no versículo de número 2, ele estava no princípio com Deus. No versículo 1 diz ainda que o verbo era Deus. Jesus é Deus, meus irmãos. Eu copiei algumas coisas aqui agora há pouco, de um homem na Bíblia, um homem no final do 2º século, um homem chamado Atanásio. Este homem também, ele escreveu algo interessante sobre o Pai e o Filho, e eu vou registrar algumas coisas para vocês. Ele diz o seguinte: esse homem Atanásio, ele foi um dos pais da igreja. Ele foi um africano, embora ele foi um africano que nasceu no Egito, né? Especificamente na cidade de Alexandria, e ele foi um dos que mais escreveu sobre a igualdade, a doutrina da Trindade, irmãos, tão defendida por nós cristãos. E ele vai dizer o seguinte: o que o Pai é,
o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito é incriado, ou seja, eles não foram criados. Ele vai dizer ainda, o Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Só que nós não temos três eternos, nós temos um só eterno. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Entretanto, nós não temos três onipotentes, nós temos um só onipotente. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Entretanto, nós não temos três deuses, nós temos um único Deus. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Todavia, nós não temos três senhores, mas nós temos um único Senhor. O Filho procede do Pai somente. O Filho não foi feito, não foi criado, mas ele foi gerado. E nessa Trindade Santa não há um primeiro e não há um último, não há o maior e não há o menor. Nós não temos três pais, nós não temos três filhos e nós não temos três espíritos. Falei para os irmãos aqui a semana passada, embora tenha um pai e tenha um filho, mas o filho não é mais novo do que o pai, amém? O pai não é mais antigo com o filho do que o filho. O que João está querendo dizer aqui, e o que Atanásio quis dizer 300 anos depois, é que é impossível medir a idade de ambos, né? O Filho de Deus, Jesus, ele não é mais novo do que o seu Pai, do que o nosso Deus, não. Ambos são eternos, irmãos, ambos são gerados. Um não é mais importante do que o outro, um não está acima do outro. Aí você vai dizer, mas por que Jesus disse, certa ocasião, que o Pai é maior do que eu? Naquele momento em que Jesus ali estava aqui como homem, para nos dar exemplo de humildade, ele disse que o Pai é maior do que eu, mas para nos dar exemplo de que nós também temos de nos considerar um superior ao outro. Aqui, meus irmãos, ninguém é maior do que ninguém. Eu não sou maior do que ninguém e ninguém é maior do que eu, mas a Bíblia diz que eu tenho de considerar o outro superior a mim. Mas Deus não fez um ser humano superior ao outro, e o maior exemplo veio de Jesus, quando disse, o Pai é maior do que eu, sendo que na realidade os dois são iguais em substância, em essência, em onipoder, em glória. Tal é a glória do Pai, tal é a glória do Filho, tal é a onisciência do Pai, tal é a onisciência do Filho, irmãos. E esse texto bíblico está dizendo no versículo 3 ainda, todas as coisas foram feitas por Ele. Paulo lá na frente, parece que ele vai pegar esse versículo e vai desdobrar, né? Ou vai pensar melhor, refletir mais sobre isso, porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, irmãos. Aqui João está falando porque havia algumas pessoas naquele período, que quando Jesus dizia, porque Jesus, irmão, durante o tempo que andou aqui nesta terra, Ele dizia para as pessoas o seguinte, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor. Ele dizia, eu sou a porta. Ele dizia, eu sou o caminho, o único caminho que leva até o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele reivindicava aspectos de sua divindade, e havia pessoas que não aceitavam isso, irmãos. E João aqui, depois, João quando escreveu esse texto aqui, irmão, já havia passado 40 anos que Jesus tinha morrido, aproximadamente. 40 anos, e no meio da igreja que já estava estabelecida, formada, estruturada, havia algumas pessoas que ainda não acreditavam plenamente que Jesus é igual ao Pai. Os irmãos sabiam
que hoje ainda há religiões, eu não vou citar nomes aqui, mas ainda há religiões hoje que diz que Cristo, que Jesus não é igual ao Pai. Há religiões, e eu vou dizer para os irmãos que são seitas. E olha, irmãos, que eu vou dizer aqui, guarde bem isso. Guarde bem isso. Se uma pessoa diz que o filho não é igual ao pai, essa pessoa não possui a salvação. Porque negar a divindade do Pai, negar a onisciência do Pai, meus irmãos, isto implica em questões de salvação. É necessário que eu e você que estamos aqui hoje, nesta noite, entendamos que o Filho é igual ao Pai. E olha o que eu vou dizer para os irmãos, porque às vezes tem crentes, tá bom? Tem crentes que vão dizer o seguinte: mas o filho é filho. E por ser filho, ele não é igual ao pai. Ele tem poder, mas não é igual ao pai. E se nós pensarmos assim, irmãos, isto implica em questão de salvação. Não há diferença nenhuma entre o pai e o filho, nenhuma. Um não tem mais poder do que o outro. É isso que João está mostrando aqui para mim e para você. No princípio era o verbo. Esse verbo aqui, por isso eu quis colocar para os irmãos, que é muito mais, o sentido original aqui é logos. No princípio era o logos. E eu defendo que existem algumas palavras, irmãos, que nem deveriam ser traduzidas para o português, porque elas podem perder a sua essência. E logos é uma dessas palavras. No princípio era o logos, porque logos é muito mais do que palavra, logos é muito mais do que verbo, logos é o Cristo, é o Evangelho, é a mensagem, é a essência. João está dizendo aqui, no princípio era o Cristo, e o Cristo estava com Deus, e o Cristo era Deus. Ele está dizendo que Jesus, esse Jesus encarnado que por aqui andou, ele estava lá no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e ele é Deus. Agora, a partir do versículo 4, ele está dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora João, ele começa a mostrar aqui Jesus como a luz do mundo. A luz é uma das expressões que Jesus usou, porque, irmãos, o que acontece? Não precisa de ir lá para Gênesis capítulo 1, mas a Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. A primeira coisa que Deus disse, o que foi? Haja luz. Interessante, irmãos, que Deus criou a luz antes de criar o sol. Antes de criar o sol, se os irmãos olharem depois, vão observar que o sol foi criado lá na frente. Havia trevas, e o Senhor disse: haja luz. Essa luz, irmãos, que brilhou, que acendeu naquelas trevas, ela tem um significado que ultrapassa os limites daquele momento. Essa luz, irmãos, essa luz é Jesus. Amém? Essa luz é Jesus, irmãos. E há um texto lá em Isaías capítulo 9, um texto messiânico, no versículo 3, aonde Isaías vai falar lá no capítulo 9, vai dizer: porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade. Mas antes, Isaías vai dizer o seguinte: e aqueles que andavam na região do vale da sombra da morte, nas trevas, resplandeceu a luz, irmãos. Queridos irmãos, um dia esta luz apareceu para mim e para você, amém? Essa luz aqui é que nos guia, essa luz aqui nos dá direção, essa luz aqui ela acendeu dentro de nós, essa luz que o Senhor disse lá em Gênesis 1, versículo 3, essa luz um dia ela veio encarnar, ou seja, ela tornou-se homem aqui na terra. Glórias a Deus por isso. Olha o que diz aqui: e a luz resplandece nas trevas, as trevas não compreenderam, irmãos. Irmãos,
olha que interessante. Vamos pensar aqui naquela festa de Páscoa. Era Páscoa. Jerusalém recebia pessoas de todo mundo, porque era Páscoa. E eles iam para o templo. Eles iam adorar a Deus. E o Senhor estava ali em Jerusalém, do lado de fora do pátio do templo. E eles não compreenderam que aquele que estava ali do lado de fora era o Deus. Eles estavam procurando Deus, e Deus estava ali andando na rua, e eles não conseguiram ter a percepção que aquela era a luz verdadeira. Houve alguns momentos que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas eles não entendiam, meus irmãos. E eu digo que eles não entendiam, porque se eles entendessem, eles não iriam crucificar o nosso Cristo. Eles não entendiam que aquela luz Jesus estava ali, era luz. Eles não perceberam, embora alguns sim, mas outros não. As palavras de Jesus eram palavras diferentes. Eles não perceberam que a luz ali estava. Aqui João, o evangelista, ele vai falar agora de um outro João, que era o João Batista. E ele disse: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Interessante que os irmãos sabiam que naquela época também começou, após a morte de João Batista, começaram a ter um culto em torno de João Batista. Os irmãos sabiam disso? Algumas pessoas começaram a querer cultuar João Batista. Algumas pessoas começaram mesmo após a morte de João, achar que João, e mesmo João em vida, algumas pessoas foram até ele achando que ele era o Messias. Mas João aqui está de início cortando, dizendo bem claro, João que é o evangelista, são dois João. Aquele João que apareceu, ele testificou da luz, ele apontou para a luz quando ele estava batizando, e ele dizia o seguinte, João batizava e dizia o seguinte: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim, a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ou seja, desamarrar o cadarço das suas sandálias. Isso era papel de escravo que fazia. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque as pessoas vinham até João achando que ele era o Messias. Foi um fenômeno que apareceu, porque foram 400 anos de silêncio. De repente aparece João Batista dizendo: é chegado o reino dos céus. E as pessoas foram até João achando que ele era o Messias. E João disse: não, após mim vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E um dia João estava falando, batizando pessoas, e de repente ele veio andando. Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João nunca chamou a glória para si, ele nunca chamou atenção para si, ele sempre apontava para Jesus. Ele dizia: ele é a luz verdadeira. Aleluias. Diz aqui no versículo ainda 9: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Olha só, meus irmãos, e essa luz aonde está? Aonde está essa luz? Essa luz está dentro da tua vida. Essa luz é para quê? É para dar direção. Estamos vendo um mundo caótico, pessoas sem paz, pessoas intranquilas, na verdade. Parece que é o mesmo cenário de escuridão, de trevas, irmãos, em vários sentidos. Mas esta luz nos dá direção. Essa luz mostra que é uma perspectiva, que é uma esperança lá na frente, e nós podemos olhar para o futuro e contemplar algo novo mediante essa luz, meus irmãos. Essa luz, ela tem um nome, essa luz é Jesus Cristo.
Essa luz é Jesus. E você que está aqui hoje, que já nasceu de novo, conforme o texto vai dizer, se você está aqui, já nasceu de novo, essa luz, ela está dentro de você. Ela habita dentro de você. Diz aqui no versículo de número 11, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, hoje nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus. Vocês receberam Jesus como Salvador, vocês entenderam o plano da salvação, entenderam a concepção, entenderam o nascimento, entenderam a morte, entenderam a ressurreição, você entende o trono, você crê que Ele vai voltar. Então veja bem, você é filho de Deus, é isso que você é neste momento. O seu pai, quem é o seu pai hoje? O seu pai é Deus. Agora, olha bem para mim aqui. Eu vou fazer uma pergunta muito séria, e eu quero que você me responda, não alto, mas para você. Você é filho de Deus. Agora, escute bem, você acha que Deus ama mais Jesus do que você? Você acha isso? Você acha que Deus o Pai ama mais Jesus do que você? Eu vou dizer para você que não. Ele entregou o filho dele por causa de quem? Ele entregou o filho dele por causa de quem, irmãos? De mim, de você. Queridos irmãos, o mesmo amor que o Pai tem pelo seu unigênito, é o mesmo amor que tem por você. O mesmo. Você pode pensar, o Pai Deus ama mais o seu Filho, o Filho Jesus ama mais o seu Pai do que mim. É um erro, equívoco. Não tem como medir o amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, não se mede. Não se mede o amor de Deus. É incrível, é inacreditável, é imensurável este amor de Deus. E você hoje vai para casa como? Você vai para casa, entende? O pastor falou que Deus me ama igual ama o seu Filho Jesus. Sim, irmãos, da mesma forma. Quando eu leio a Bíblia, todo plano foi para isso. Olha que grande amor. E se esse Deus nos ama, e se você tem certeza deste amor, como é que você vai sair daqui hoje do mesmo jeito? Como é que você... E esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus que sustenta todas as coisas, não é verdade? É um Deus que sustenta tudo, irmãos. Deus sustenta tudo com suas mãos, não é verdade? E se nós temos a convicção disso, como é que nós vamos sair daqui hoje abatidos, né? Sendo que nós temos um Deus tão grande que nos ama. O grande erro é quando você quer comparar este amor de Deus com o amor do seu pai. Quando você quer comparar este amor de Deus com o amor do seu pai. O amor do seu pai não tem nada a ver com o amor de Deus. Nada. Seu pai pode ter falhado com você, pode ter errado com você, mas não é este o amor do pai. Há um pai maior que te ama. Amém, meus irmãos? E é para este pai que você tem de olhar, é este amor que você tem de espelhar, é este amor que vai sustentar a tua vida, tá bom? Existe um pai terreno, mas eu não estou aqui falando do pai terreno, eu estou aqui falando do pai divino, né, tá bom? O pai dos céus, tá bom? O pai do céu, é ele que eu estou falando, é ele que nos ama de uma forma incondicional. E veja bem, e Deus não ama ninguém mais do que ninguém. Tá certo? Deus não ama mais o apóstolo Paulo do que você. Deus não ama mais Moisés do que você também não, irmãos. Deus não ama mais João do que você, não. Deus não age assim. Deus ama todos por igualdade, irmãos. Todos por igualdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? E agora vai chegar na parte que vai explicar a maior prova deste amor de Deus.
o versículo 14, João agora, ele faz uma puxada lá do versículo 1, ele diz, e o verbo se fez carne, ou seja, e Deus se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A maior prova de amor, irmãos, qual foi? A maior prova de amor foi essa, foi Deus se fazer carne. Deus se fazer carne, irmãos. Lembra que eu falei aqui a semana passada para os irmãos sobre o nascimento, mas eu falei que antes do nascimento, 9 meses tem o quê? Tem a concepção. E olha, quando aquela semente foi colocado dentro de Maria, irmãos, olha que mistério, olha que coisa inexplicável isso. Olha que dimensão de amor, a forma de Cristo veio ao mundo, sendo que Maria nunca teve contato com nenhum outro homem para poder gerar aquela criança, porque não poderia, mas Deus ali, ele mostrou o quanto ama o ser humano, irmãos. Queridos irmãos, Jesus poderia simplesmente aparecer neste mundo, surgir nesse mundo, numa teofania, vamos assim poder dizer, mas alguém poderia dizer, ele não seria totalmente carne. Então como é que ele fez? Ele ficou ali toda a gestação de Maria, toda a gestação, todas as semanas, todas as contrações Maria teve, tudo que uma mulher comum passaria, Maria passou, meus irmãos, para que Jesus pudesse nascer. E por que Jesus tinha de nascer, meus irmãos? Para resolver um problema de uma vez por todas. E que problema era esse? O homem estava distante de Deus e Deus não fez o homem para ficar longe dele. Então a única forma de aproximar o homem de Deus foi através da cruz, da redenção de Jesus Cristo, meus irmãos. Então o verbo, irmãos, se fez carne. Agora a outra questão é o seguinte, algumas pessoas diziam, mas como ele se fez carne? Como ele se fez carne? Como Deus agora vai ser carne sem deixar de ser Deus? Irmãos, eu não tenho como explicar essas coisas para você, mas eu sei que isso aconteceu. Agora ele tornou-se carne, tornou-se homem, ele sentiu dores. Escute bem o que eu vou dizer para os irmãos, aquelas dores de Jesus na cruz, aquilo não foi um teatro, aquilo não foi uma encenação de uma pessoa que estava como os filmes que os irmãos vê de Jesus, ou qualquer outro filme, aquilo é um teatro. Aquilo é um teatro realmente, mas aquilo que Jesus passou não foi um teatro, ele estava realmente sentindo as dores, meus irmãos, por minha causa e por sua causa. Agora, pense numa coisa, ele optou, Paulo diz o seguinte, ele se esvaziou de si mesmo. Jesus tendo todo o poder, toda a autoridade, ele disse, ele optou, eu não vou usar o poder e a autoridade, eu vou esvaziar, eu vou me auto-esvaziar, eu vou abrir mão de tudo por eles, irmãos. O verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Ele morava em Nazaré, ele andava por ali, e vimos a sua glória. E João aqui está dizendo para várias pessoas que naquela época viram a glória. E João vai relatar pelo menos 7 milagres aqui. E cada um dos milagres, João vai dizer que é um sinal. E assim Jesus iniciou o seu sinal. Porque aquele é um sinal de que aquele é realmente o Messias. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós,
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, meus irmãos? Nós podemos ver isso, essa glória que antes era manifestada lá no Santo do Santo. Uma pessoa só podia ver, mas agora ela se manifestou aqui em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Então o que é Natal, queridos? Natal é essa encarnação, Jesus, ele tornando-se carne, e isso é uma demonstração do amor de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Agradeço. Eu acho que essa oração tem que ser uma oração, eu não acho, eu tenho certeza, oração de agradecimento, né? João está mostrando, ele é divino, e ele é humano, ele foi humano. Hoje não, hoje ele está como Deus. E se você quer conhecer um pouquinho de Jesus como Deus, aí você lê Apocalipse, tá bom? Se você ler Apocalipse, ali está mostrando como Jesus está hoje, como nós iremos vê-lo. Mas ele foi carne e habitou entre nós. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Agradeça a Ele neste momento. Guarde bem esta palavra. Quando eu falo encarnação, estou falando de Jesus tornar carne, tornou-se homem. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, sendo Deus, por amor de nós, por amor do homem, por amor a seres humanos, ó Pai, tornou-se carne. Não foi uma obrigação, não foi uma imposição, mas foi uma decisão do Deus Trino, Senhor, para resgatar o homem, Jesus. E por isso nós podemos ter essa esperança de vida, esperança de alegria, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque saímos daqui hoje ciente deste imensurável, deste grande amor de Deus, conhecendo por um lado um Jesus divino, mas que não deixa de ser Deus, porque não tem como deixar de ser Deus, mas Ele abre mão das suas prerrogativas divinas, para morrer por nós, seres humanos que estamos aqui, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu nascimento. Obrigado, Senhor, por Teres vindo a este mundo, Senhor, para nos resgatar, Senhor. Obrigado porque a luz brilhou. Ó Deus, aqueles magos viram a luz, eles estavam lá no Oriente, eles viram a luz, ó Pai, e eles foram em direção àquela luz, e acharam uma criança ali, Jesus. E esta luz também brilha para todos nós que estamos aqui, Deus, e ela se chama Jesus. Ó Senhor, e que o Senhor possa abençoar os nossos corações, no nome de Jesus, amém.